A partir de agora, a sequência é comigo. E olha aí onde o nosso balanço geral está. Estamos em Porto Rico. Ei, mas que lugar bom, hein? Que lugar bonito, que lugar gostoso. Porto Rico, que fica aqui no noroeste do estado do Paraná. Nós aqui chamamos Porto Rico, sim, do Caribe Paranaense. É lá no Paranazão, um local lindo, maravilhoso, que tem as prainhas, que tem um local onde o povo gosta de ir nos finais de semana, o povo gosta de pescar, o povo quer ir lá para aproveitar. Hoje o programa Balanço Geral é especial, direto de Porto Rico. Vamos falar dessa cidade que só cresce. A cada dia só cresce. Vamos falar do comércio lá que está atraindo muitos turistas. É de tudo quanto é lugar, gente vindo lá para a cidade de Porto Rico. E é atração lá na cidade mesmo. Cidade crescendo e hoje vamos falar sobre isso. Vamos falar também de aluguéis de veículos náuticos, Você pode chegar lá, alugar lá uma lanchona, alugar um jet ski. Manchete com você, Miss Laine. E hoje o nosso destino é até Porto Rico, o Caribe Paranaense, que fica na região noroeste do estado. Com essa brisa de água doce, essa área vegetativa preservada, fica fácil de entender essa denominação. Mas você deve estar se estranhando. A nossa equipe no meio do rio Paraná, de pé? Tudo isso e outras curiosidades vocês vão acompanhar através do Balanço Geral. É a prainha de água doce mais conhecida e querida do Brasil, é isso mesmo. E você vai conhecer também o trabalho da Marinha Brasileira. Você sabia que eles estão lá todos os dias fazendo patrulhamento nas águas, verificando as lanchas, os barcos, quem está pescando, quem está se divertindo? Um trabalho diferenciado que a Marinha faz ali em Porto Rico e tem que estar com toda a documentação mesmo. Olha lá, vamos para a prainha? Vamos? Eu vou para o intervalo, em 2 minutos eu tô de volta, direto de Porto Rico. Tudo virou tela. Mas tela, sozinha, não aproxima. Tela que conecta é aquela onde a gente se vê. Quando aquilo que passa caminha junto com quem assiste. Não é sobre estar em todo lugar. É sobre estar onde importa. É sobre marcar presença. Presença que atravessa distâncias, que entende diferenças. Uma presença constante, que informa, que emociona, que transforma. Porque quando as marcas caminham com a gente, o impacto vai além da tela. Não deixe um mosquito estragar o seu verão. Com pequenos cuidados, podemos eliminar a dengue. Verifique seu quintal. Elimine qualquer objeto que possa acumular água parada. Vasos de plantas, pneus, calhas. Lave os potes de água dos pets. Não jogue lixo nas ruas. E o mais importante, divulgue essas ações. A prevenção começa em casa. Vamos juntos combater a dengue. Apoio RIC Record. A nossa história é feita de gente que acredita no Paraná. Gente que estuda, trabalha, sonha, empreende, torce. Gente que faz o nosso estado acontecer. E para nos mantermos relevantes e fortes, fomos além do TV. Nos conectamos com você em todas as telas, em todas as conversas, em todos os momentos. No centro de tudo isso, existe um ponto de conexão. Um ponto que nos une, que nos faz ser muito mais que apenas uma televisão. O Ida RIC representa cada pessoa que caminha com a gente. A sua paixão, a sua voz, a sua história.
Porque a RIC sempre foi feita de gente e continua sendo. RIC Record, sempre ao seu lado. Voltamos com o nosso programa Balanço Geral especial de Porto Rico. Deixa a imagem aérea aí lá de Porto Rico. Deixa eu falar um pouquinho dessa cidade maravilhosa. Porto Rico é um município aqui do estado do Paraná, como é conhecido, eu falei na abertura, como se fosse o Caribe paranaense mesmo, um local lindo, maravilhoso, com praias de água doce. São oito praias naturais, 9 ilhas lá do Rio Paraná. Tem cerca de 2.500 moradores, mas tem final de semana, final do ano mesmo, que passa de 50 mil pessoas lá em Porto Rico só no final de semana. Sim, Porto Rico tem uma casa que com certeza vai ser a casa dos sonhos para você. E isso é possível. Você começa com um terreno e termina com a chave na mão da tua casa, e a nossa equipe vai mostrar esse processo de construção que tem tornado mais simples, mais acessível você ter alguma coisa lá em Porto Rico. Você, Vanessa? Porto Rico também foi o destino escolhido pela Residere, construtora e incorporadora, que há 16 anos atua no mercado, principalmente na região de Maringá. E agora vem aqui para a região de Porto Rico. Para dar mais detalhes, a gente está com a Sônia, que é a gestora da empresa. Sônia, por que Porto Rico? Porto Rico é escolhido pela Residere também porque nós atuamos em toda a região de Maringá. E Porto Rico porque os nossos clientes também estão aqui, né? Então, a Residere, ela oferece para os nossos clientes desde a escolha do terreno até a entrega das chaves, sem nenhuma dor de cabeça, porque nós fazemos a gestão e cuidamos de tudo para que você possa ter a sua construção, a sua realização sem nenhuma dor de cabeça. Legal, porque normalmente quando você começa a fazer uma obra, é muito trabalho, é muita dor de cabeça, então vocês fazem tudo isso para o cliente. Nós cuidamos de tudo para o cliente e ele acompanha toda a obra dele na palma da mão pelo nosso aplicativo Obra Prima. Então ele pode trabalhar sossegado, ele pode cuidar das suas funções, que toda a questão da construção, a Residere tem uma equipe preparada para cuidar, desde a escolha do terreno, a melhor escolha, até o projeto, tudo feito por nós, cuidando de cada detalhe para que o cliente tenha a melhor experiência na hora que ele for construir. Então, quem estiver assistindo a gente, tiver interesse de ter um imóvel aqui em Porto Rico, pode procurar a Residere. Pode procurar a Residere, que ele vai estar totalmente seguro e realizado com o projeto do sonho dele e da família, feita por nós com toda a tranquilidade do processo, do começo ao fim, até a entrega das chaves. Aqui ao meu lado a Caliandra, que é arquiteta da Residere, sabe muito bem a burocracia, a dor de cabeça que é construir um imóvel. E vocês vêm com um projeto imóvel na planta que facilita a vida dos clientes de vocês. Detalhe isso pra gente. Exatamente. Na Residere, como a Sônia comentou anteriormente, a gente tem a facilidade de entregar o imóvel desde o projeto para quem já tem o terreno, está em busca do seu terreno dos sonhos. E a gente segue com o cliente em todo esse processo, documentação, a parte de projeto, toda a parte de acabamentos, a execução, que é uma parte muito importante, sempre dá dor de cabeça nas obras, a gente tá ali com o cliente e sempre dá essa segurança para ele. Então a Residere é isso, facilidade. Então quem quiser entrar em contato com a Residere, pode procurar principalmente aqui em Porto Rico e também no escritório em Maringá. Exatamente, a gente tem uma área de abrangência de projetos aqui em Porto Rico, Maringá e toda a região do Paraná também. E essa facilidade, como parte de pagamento, você pode usar o seu imóvel atual, terreno, o seu carro e ainda, o que é melhor, se você reside nesse imóvel e você quer usar ele como parte de pagamento, você pode usar ele como entrada, ficar morando nele até o seu imóvel ficar pronto sem pagar aluguel. E aí, você quer construir em Porto Rico? Pode contar com o pessoal do Residere. É para construir mesmo para o seu imóvel, para você ter o imóvel do teu sonho. Fala com eles.
Rapaz, eu acho que eu vou falar com eles também. Porque todo mundo tá tendo uma casinha, um sobradinho, uma mansão lá, e aí a gente fica para trás? Não. Eu acho que a gente tem que pensar na minha velhice, em dar uma coisa boa para minha família. Vou falar com o pessoal do Residério, é nóis. Tamo junto, hein? Com a movimentação, principalmente na temporada, o movimento no comércio lá é um rasgo. Eu falo por mim, porque, por exemplo, eu vou lá, aí você vai comprar cerveja, aí é fila no mercadinho, é fila no açougue. Isso, é fila no açougue, é fila na conveniência, é fila para todo lado e os comerciantes, todo mundo feliz, otimista, é movimento lotado, as lanchonetes, lotado tudo e com isso tudo movimenta o comércio local. Veja na reportagem com a Mislane. Porto Rico é uma cidade pequena no mapa, mas de grande movimento. Com um pouco mais de 3 mil habitantes, o município está longe da imagem de lugar silencioso. Nesta época do ano, as ruas ganham outro ritmo. O fluxo é constante. E em meio a tanta gente, nem sempre é fácil distinguir quem é ribeirinho e quem veio de fora. Por todos os lados, há pessoas conhecendo a cidade. Alguns param para registrar o momento e transformam a paisagem em memória. 10. Porto Rico é muito bonita, é uma cidade que está em crescente agora. E provavelmente daqui mais uns 2, 3 anos vai estar top de linha. Mas... Agora me conta, o que você mais gostou aqui no centro de Porto Rico? De Porto Rico, os barzinhos, os restaurantes, a vista também é muito bonita chegando aqui. Apenas entre o Natal e o Ano Novo, a cidade recebeu entre 50 e 55 mil pessoas, um aumento estimado entre 15% e 20% no fluxo turístico em relação à virada passada. O impacto também aparece nos indicadores econômicos. Porto Rico registra a receita bruta superior a 74 milhões de reais. O PIB per capita ultrapassa 48 mil reais. Dados que evidenciam a importância do turismo na dinâmica do município. O comércio local de Porto Rico, ele vem crescendo a cada dia e vem se destacando Porto Rico, uma cidade polo hoje no interior do Paraná, entendeu? Então, nós temos que agradecer todo o público que faz parte deste movimento em Porto Rico. E nem todos buscam apenas as opções à beira do rio. Há quem prefira aproveitar a cidade de uma forma mais reservada. Neste parque aquático, o movimento de turistas também tem sido intenso. É bem mais tranquilo, mais aconchegante, a gente fica mais tranquilo. Eu sou suspeita em falar porque minha família é daqui, né? Então eu conheço aqui desde criança. Então pra mim é minha casa, né? Lá em cima, os termômetros marcam 30 graus, clima típico de uma cidade turística. Mas é aqui embaixo que se mede a real temperatura da economia local. Em comparação à temporada passada, esta teve um crescimento de aproximadamente 30%. E um dos principais motores para esse aquecimento foi a gastronomia. Mas, afinal, fica fácil se render a um peixinho acompanhado de uma vista como esta. E é assim, mesa por mesa, e conhecendo a cada dia rostos diferentes, que Adão acrescenta uma história a mais ao cardápio. O empresário entende que o sabor também é parte do destino. De segunda em segunda, né? Tem umas partes de uns pessoal nas hotelarias, né? Estão aproveitando o restante de fé que estão aí, né? Mas todos estão prestigiando esse momento aí. Outro aliado do comércio local é a fidelização. Quem vem uma vez, costuma voltar. Sossego, comida boa, pessoas acolhedoras. A gente gostou bastante. Pretende voltar? Ah, com certeza. Olha o brinde aí! Rapaz, Porto Rico é muito bom demais. Eu vou lá umas... Não, tem ano que eu vou umas 4, 5, 6, 7, 8, 10 vezes. Você só vai aumentando o tanto de vezes que você vai lá em Porto Rico. Que tal você que vai para Porto Rico e quando chega lá você já percebe que tem as marinas ali, né? Que dão uma paisagem legal ali para você
Porque o povo que tá lá dentro do riozão, do Paranazão, anda com aquelas lanchas bonitas, tal, mas e aí, salsicha? Aonde eles guardam o barco? Aonde eles guardam a lancha? Aonde eles guardam o jet ski? Não, tem uns que pode até guardar em casa, mas a maioria utiliza a marina, uma estrutura especial dedicada para quem tem a embarcação. O Rio Paraná atrai moradores, veranistas e apaixonados por serviços náuticos. Neste cenário, o Hangar 353, que há 4 anos está em Porto Rico, se destaca pela qualidade, pelo atendimento e por essa estrutura enorme e 100% coberta. A Ana Carolina, que é gerente aqui do hangar, estava me contando que além desse trabalho de armazenar as embarcações, vocês também fazem o serviço de limpeza. Isso. E tem outras coisas que vocês ofertam também. Sim, nós temos diferencial hoje em dia que é o empilhamento de jet ski, que o proprietário ele não precisa, mas não é mais necessário ele ter a carretinha, é uma opção. Devido ao empilhamento, ele não tem mais a necessidade, não é mais obrigatório ter. E a gente também tem outro diferencial, que a gente tem um aplicativo. Então, o pedido ele pode ser feito completamente através do nosso aplicativo. Ah, que legal. A gente pode fazer o pedido da descida e subida, você pode pré-agendar. Se você quiser alguma coisa da conveniência, quiser deixar já abastecido, a pessoa consegue tudo ali pelo aplicativo. Tudo pelo celular, então, já consegue fazer o agendamento. Isso. E esse empilhamento é um diferencial de vocês? Isso. É um diferencial que a gente procurou porque, devido ao número muito grande que vem cada vez crescendo mais de jet ski, a gente consegue otimizar o espaço aqui, né? Consegue ser mais prático, mais rápido, porque com o uso da empilhadeira é mais prático. Os rapazes tiram o jet ski através da empilhadeira, a gente tem a carretinha própria, já desce, otimizando mais tempo e mais espaço também. Entendi. E as embarcações, então, quem tem interesse, deixa aqui? Isso. Não tem um período? Não. A gente tem tanto aqui como as mensalidades, os clientes fixos, porém, igual vai ter o carnaval agora, né? É uma data bem movimentada. Porto Rico sempre atrai muita gente, muitos turistas. Aí o que acontece? Eu tô vindo de fora, eu moro longe, tô levando a minha embarcação, não quero deixar na rua, não tenho onde deixar. Tô numa pousada em algum lugar que não tem onde eu deixar. Você vem aqui, fala conosco e a gente faz também isso de deixar à noite e fazer a descida e a subida para você. Perfeito. Você chega aqui, deixa sua embarcação, não tem que se preocupar com nada. Fora esse trabalho de limpeza, polimento que vocês oferecem também. Isso também. A gente tem a lavagem completa aqui durante a semana, para chegar final de semana tá completa, tá todo lavadinho, limpeza completa. Aí, durante os finais de semana, final de semana e feriado, que é um pouquinho mais corrido, a gente também faz a limpeza mais por cima para estar mais apto para descer, para estar sempre ali confortável, sempre no jeito para aproveitar e curtir. Ou seja, vocês estão trabalhando normalmente quando a galera está curtindo. Isso, aqui fica aberto de segunda a segunda. A gente não fecha, então quando vocês estiverem precisando de qualquer serviço, qualquer informação, pode entrar em contato. Eu conheço aí o Hangar 353, lugar. Uma vez eu fui lá, rapaz, eles têm um cuidado para cuidar das embarcações, tem um local lá que os jet skis ficam todo empilhados ali, né? Com todo cuidado, com todo o atendimento, na hora de pegar ali o trator para levar, para colocar ali a sua embarcação no rio. Um abraço para todo o pessoal aí do Hangar aí, 353, serviço de referência lá em Porto Rico. Eu convidei para vir aqui no nosso programa, chega para cá, doutora, uma nutricionista, sim, para falar sobre a comilança lá em Porto Rico. Tudo bem? Muito obrigado, doutora, da senhora ter vindo, agradeço. Você viu que na reportagem já mostrou ali que tem tudo coisa boa para nós comer, ok? E tem. Só que tem muita gente que vai para lá e fica nas casas. E nas residências,
Aí não tem aquele ditado, nós enfia o pé na jaca? Lá é o que mais acontece. Isso. E o que nós vamos fazer? Orienta nós quando vai para Porto Rico para dar uma freada, uma segurada, doutora. Tem jeito? Tem jeito. O principal é a hidratação, né? Porque muito calor, muita gente ali acaba bebendo também, tomando muito refrigerante. Então, tem que ter cuidado para beber bastante água, intercalando, para não dar desidratação nessa galera. E na alimentação, sempre reforçar ali, além do que você comer, levar uma frutinha, comer salada, para manter o equilíbrio, né? Tá, e o problema é isso aí, levar uma frutinha. Por quê? Porque a gente tá lá no Porto Rico, aí a primeira coisa que a turma já prepara, que já leva daqui de Maringá ou de Paranavaí da região, a carne pro churrasco. Exato. Entendeu? E aí nós vai e nós não só quer a bisteca, nós quer a costela, nós quer isso, nós quer aquilo, aquela linguiça, aquela carne de porco que vem a pernilzão, porque a churrasqueira lá é tudo bitelona, tudo grandona. E aí nós vai nas comidas diferentes, que daí a turma vai lá, um salpicão, uma maionese, tem uma saladinha também, uma farofinha, mas aí faz uns negócios diferentes e nós vai, como diz, comendo tudo que tem. Isso é perigoso? Faz mal, porque depois, se for no almoço, nós bota o barrigão lá no sol lá e aí isso aí dá uma fermentação? Exatamente, porque daí acaba tendo um exagero e aí junta, né, a comelança com a bebida alcoólica, com o sol, isso pode dar um mal-estar, uma indigestão, isso pode estar causando um problema, não só no dia, né, mas no dia seguinte também. Mas ali também, às vezes, a pessoa acaba exagerando e passa mal. E aí fazer o quê? É pro boldo, pra dar uma amenizada no remedinho? O que tem que cuidar? Primeiro, não exagerar, né? Que é difícil. Difícil mesmo. Mas cuidado para não exagerar. E controlar sempre antes também, né? Igual a gente falou, levar uma saladinha, levar uma fruta. Eu sei que às vezes a gente acaba dando mais prioridade para carne, para bebida e tudo mais, mas levar ali um abacaxizinho, por exemplo, depois do churrasco é bom demais, que ajuda na digestão. Então dá para colocar às vezes até um limãozinho junto ali com a água para também ajudar nessa digestão, nesse exagero. Tá bom, pera um pouquinho que eu vou dar um recadinho aqui, eu já volto falar com a senhora. Pode deixar. Eu quero falar do outro assunto. Da cajibrina. Isso aí é importante. A cajibrina! Quem vai pra Porto Rico, não tem como falar que não vai pra cajibrina, né? Hã? Não, cerveja toma, mas o problema é os outros mais fortes lá. Aguenta. Vamos falar agora sobre o momento que Porto Rico vive. O aquecimento no mercado imobiliário. Tem muita gente comprando terreno, comprando casa, os empreendimentos disputados por quem busca também investir, porque você compra hoje, é a hora que você vai vender, como deu um salto, né? E morar em Porto Rico é com certeza você ter ali um rendimento muito mais, e eu tenho certeza disso. A Vanessa vai mostrar um pouquinho mais do crescimento e a valorização lá de Porto Rico. Você, Vanessa? Porto Rico, um destino para morar, investir e viver bem. Para entender um pouco mais desse crescimento imobiliário, a gente veio até a Fada Imóveis, que há mais de 12 anos atua no mercado e é referência. Aqui ao meu lado a Fátima, que é a proprietária da Fada Imóveis. Fátima, você que está há mais de 12 anos no mercado, explica pra gente esse mercado super aquecido de Porto Rico. Na verdade, Porto Rico vem crescendo todo ano, cada ano ela vem crescendo mais. Então, assim, todo ano a gente vê a diferença nas vendas, nos valores, né, que... E com isso, Porto Rico só vem trazendo mais investidores, mais pessoas querendo investir em Porto Rico, porque sabe que é valorização na certa. E esses imóveis de luxo, né, esses condomínios de luxo, tomou uma proporção muito grande nos últimos anos, né? Você consegue explicar isso e falar um pouquinho desse mercado específico?
Olha, Vanessa, eu vou falar para você o seguinte, eu falo que tudo começou em 2013, com a abertura do condomínio Porto Rico Resort Residência, que foi nosso primeiro condomínio de luxo, de alto padrão mesmo. A gente já tinha outros, né? Mas aí quando eles lançaram o resort, né, e com tudo que ele oferece, foi aí que Porto Rico, as pessoas começaram a acreditar em Porto Rico, e eu acho que foi aí que Porto Rico foi sendo descoberto e foi trazendo esse alto padrão para Porto Rico, que hoje as nossas vendas, vamos por aí, 80% das vendas hoje é alto padrão. Caramba! Alto padrão. Uma curiosidade minha, qual é o maior imóvel, o imóvel mais caro que você já vendeu aqui? Qual que é o valor? Olha, agora em dezembro, nós vendemos uma casa de 9 milhões dentro do resort. Como a Fada Imóveis vem atuando nesse mercado superaquecido? Olha, Vanessa, aqui a gente trabalha de domingo a domingo, tá? A gente tem uma equipe de corretores, de 8 corretores hoje, né? E assim, a gente trabalha domingo a domingo. Quando o pessoal vem para Porto Rico para se divertir, nós estamos aqui trabalhando. Está todo mundo de plantão, a parte administrativa, a parte de corretores, a parte tem pessoal que faz locação para temporada e mensal também. Mas final de semana, precisando, querendo ver imóveis, é só chegar aqui na Fada Imóveis. Oxe, estamos prontinhos para atender todo mundo. E para você que quer ter ali uma casa, passar a ter uma casa lá no final de semana para você usufruir, fazer um investimento também, pode contar com a Fada Imobiliária. Fala com eles lá, são gente boa. Eu vou falar com eles para ver. Já pensou? Comprar um terreninho lá, uma casinha, aí sexta-feira, como diz, sextou? Sextou, Sarchicha! Você põe a família aqui e já vaza lá para Porto Rico. Bom demais da conta. Deixa eu voltar a falar com a doutora aqui. Doutora, problema agora da bebelança. Porque não tem como falar e não tem como esconder o sol com a peneira também. Exatamente. A maioria do povo que vai lá, tem uns que não bebem, mas a maioria encharca. E também não é só a cervejinha, eles tomam a verdinha, mas o problema é que eles tomam a bebida mais forte, que é a vodka, é o uísque do bom, que lá tem gente que tem o uísque daquele 18 anos, 24 anos, 28 anos, 80 anos. E o que fazer nesse momento da bebedeira? Olha, a bebida, ela não é assim, né, saudável. Então a gente tem que cuidar sim da quantidade, mas tem muita gente que mesmo assim vai tomar. Então o que a gente precisa tomar atenção? Beber bastante água intercalado, tanto antes, quanto depois, quanto durante. Porque quando a gente tá bebendo, a gente esquece, né? Vai ficando de lado. Então, às vezes, incluir uma água ali, pode ser uma água com gás, uma água saborizada, para ter ali um equilíbrio. E o rico também, nós temos que falar. Tem os ricos que levam os barman para fazer, quando a festa é grande, não é eles que vai bater a caipirinha lá. Aí tem os barman, e aí eles vão misturando tudo, e aí? E aí que tá o problema. E aí? Mas realmente, essa mistura acaba atrapalhando ainda mais, né? Dificultando na saúde da pessoa, então a hidratação é principal. E também, sempre quando a gente tá bebendo, a alimentação ali a gente acaba comendo coisas que não são tão saudáveis. Então, como eu falei, levar a frutinha, ter uma saladinha para pelo menos tentar equilibrar ali. E também, ó, eu falo por mim, né? A minha esposa, eu bebo, mas eu não bebo bebida de celular. Eu gosto de vez em quando tomar uma cervejinha, mas ela puxa minha orelha. Fala, amor, olha quanta latinha você bebeu aí. Ela puxa minha orelha, mas eu gosto que ela faz isso, porque daí a gente bota o pé no freio. Então, é bom a família cuidar também, Com principalmente. certeza. Tem mulher que bebe, mas a maioria são os homens que são os cachaceiros. Com certeza. Eu sempre falo assim, ó, toma um copo de cerveja, toma um copo de água. Porque assim você vai intercalando, você acaba bebendo menos cerveja e ainda assim você tá se hidratando. Mas daí não vai encher a barrigona d'água, não? E não vai ter tanta cerveja? Também, mas melhor encher a barriga de água do que de cerveja. O problema é depois que se der um contratempo lá, aí tem que levar para o hospital, então... Por isso que tem que se hidratar bem, porque senão vai ficar bêbado, vai ficar ruim, aí tem que ir pro hospital. A última pergunta para a senhora.
vai muitas famílias. Cuidar da criançada também, que esse momento, tanto na comida como na bebida, né, doutora? Exatamente, porque as criançadas ficam lá brincando no sol, acaba dando às vezes uma desidratação, às vezes passa mal, dá fraqueza. Então, hidratar bastante as crianças também, ter uma alimentação bem equilibrada, bem saudável, porque muitas vezes nesses momentos acaba levando o quê? Refrigerante, suco de caixinha. Exagera, então também tem que cuidar das crianças. Tá bom, obrigado. Agradeço a senhora por ter vindo aqui. Obrigado. E nós se encontramos, vamos lá para Porto Rico qualquer hora. Vamos, opa. Fica à vontade, fica à vontade. Obrigada, aqui. viu? E aí tá a orientação da doutora, moçada. Vocês pegaram a orientação no ar aí? Não é encher a pança, não. Antigamente eu falava assim, ó, viu? Essa barriga aqui, ó. Pra comer é um carneirão e pra beber é uma chopeira. Ué. Quando você tá com o pé na jaca, meu filho, no Porto Rico ainda? Ai. E lembre de uma coisa, você que vai beber. Quem tá no caminho de Porto Rico pra Maringá, pra Paranavaí, é a Polícia Rodoviária Federal com o bafômetro na mão, hein? Vamos falar agora de um outro local. Um local onde você que quer... E tem muita gente que tem o sonho de ter uma lancha, não é? Pensou se cruzar o Paranazão, que a tua lancha bonitona aí, com o seu jet ski, aquele barco diferenciado. Sim! E agora a gente sabe que as lanchas vêm com muita tecnologia, conforto, potência, né? Se você acelera, ela vai mesmo. E para mostrar um pouquinho dessas coisas boas que tem lá em Porto Rico, a Vanessa foi conhecer um local onde tem aí para vender o que todo mundo sonha. Quer ver? Viver Porto Rico intensamente. Isto é o que a Rio Náutica proporciona para os visitantes e moradores da cidade. Dias intensos, mas com muita segurança e conforto quando o assunto é vida náutica. Aqui ao meu lado o Ney, que é o gerente da Rio Náutica aqui em Porto Rico. Prazer, Tudo Vanessa. bem, Tudo Ney? bem? Me fala sobre essa frota de vocês, que é enorme, né? Sim, hoje a Rio Náutica, olá pessoal, tudo bem? Eu sou Ney Franco, Rio Náutica Concept Porto Rico. Hoje a Rio Náutica, ela é uma revenda, né? Linha náutica, então hoje nós somos referência, né? Na nossa região. Nós temos toda a linha de Fokker, né? Nós somos autorizados Fokker, autorizados VCAT, né? Que são as Pantuns. E nós trabalhamos com toda a linha também de jet ski Seadu. Temos o TVs, ATVs, né? Então hoje nessa parte nós dominamos a área, tá? Então hoje o produto ele é muito comercializado, principalmente aqui em Porto Rico. E além dessa frota enorme, a gente entra nessa loja que é bem gostosa e o cliente consegue tudo. Ele tem todos os equipamentos necessários para a segurança. Sim, com certeza. Inclusive nós temos nós somos a loja bem completa. Nós temos aqui coletes, nós temos também toda a área de banho, tá? Às vezes o cliente acontece muito de vir para Porto Rico e acabar esquecendo alguma bolsa, alguma mala. Temos aqui também, então temos toda a linha de vestuário, né? Óculos, temos também acessórios como capacete para fazer trilha com os carrinhos, a gama completa. Então a loja é bem completinha, tá? Eu não quero conversar com você mais aqui na loja. Certo. Vamos descer lá pro Rio? Vamos pra água? Bora? Tudo, gente, eu tô encantada com essa lancha. Tem churrasqueira, cooktop, frigobar, que mais, Ney? Ar-condicionado, gerador, banheiro, um barco super completo. Olha esse quarto super confortável. Para quantas pessoas aqui? A capacidade hoje, durante o dia, seria para 15 pessoas e se querer impernoitar, que também tem essa possibilidade, é para 4 pessoas. Então, uma família mais aventureira, que quiser passar a noite navegando... Tranquilamente. É um barco super confortável. Agora, o que todo mundo quer saber, quanto que custa esse Fokker? Essa é uma Fokker 388. É um barco super completo, né? Como eu falei. Hoje ele vai estar girando aí em torno de aproximadamente 3 milhões. Ney, você estava comentando então que Porto Rico hoje tem uma das maiores frotas náuticas do Paraná? Do Paraná, exatamente. Só para vocês terem uma ideia, agora no final do ano, só no condomínio Resort e Residência,
teve mais de 270 embarcações, contando com lanchas e jet ski em apenas um dia. Isso só nesse condomínio. A gente não falou dos jet skis, mas também está sendo muito vendido e procurado. Com certeza. Hoje é uma das maiores vendas nossas, né? São os jet skis. Vende muito, a procura é muito grande. Tá aí, manda um abraço pro meu vizinho, dono da Rio Náutica, uma empresa que hoje é a referência, que mais vende, não só em Porto Rico, mas também aqui em Maringá, na região. A Rio Náutica, quando fala o assunto é vida náutica em Porto Rico, a gente lembra da Rio Náutica. E eles são parceiros, nasceram junto com Porto Rico e hoje é realmente uma referência. Você ficou com vontade de pegar uma lanchona daquela ali, né? Eu sei disso. Um abraço pro pessoal lá da Rio Náutica. Vamos falar um pouquinho mais de Porto Rico, agora do comércio de aluguel de veículos aquáticos também, que tem crescido lá, entendeu? E tornando o setor muito importante para a economia local e para o povo que vai lá para Porto Rico. Vamos ver. As imponentes embarcações compõem a paisagem sobre as águas doces cristalinas. O desfile pelo rio revela um movimento de diferentes tamanhos e estilos que cruzam o Paraná em um fluxo constante. O cenário marca o nosso destino de hoje, Porto Rico. Mas para desbravar todo esse cenário, é preciso suporte. E é aqui que as embarcações entram em cena. Um dos setores que mais movimenta o crescimento econômico local. Há 4 anos, o até então piloto de aviação civil identificou do alto que à beira do rio existia um potencial adormecido. Trocou os céus pelas águas e fez do Paraná uma nova rota de oportunidades. Eu era usuário, né? E a minha esposa trabalhou muitos anos com essa parte náutica. E um belo dia, vendo algumas embarcações fazendo locações, a gente pensou, por que não profissionalizar? Então, trazer um pouquinho dessa profissionalização para dentro das locações. Então, a gente teve a ideia de abrir uma empresa e profissionalizar, dar vida a isso de uma forma organizada, estruturada, com segurança, para poder atender as pessoas que vêm buscar lazer, mas, sobretudo, com segurança. Com o aumento da procura, o desafio agora é acompanhar as novas demandas e a modernidade. Entre as novidades, embarcações como o catamarã, que ampliam a experiência de quem navega por aqui. Está tendo uma procura muito grande de catamarã, né? Os catamarãs também vêm sendo muito buscados aqui em Porto Rico. O que são isso? O catamarã são essas embarcações que carregam mais pessoas, né? Elas têm ali uma capacidade de carregar até 18, 20 pessoas, algumas até um pouco mais, em detrimento da lancha. E a lancha já é ainda tem um público-alvo muito grande, que aí sim a gente trata uma questão mais luxuosa de poder fazer o que eu brinco de instagramável. Então fica bem legal para a galera ter um dia legal, curtir, fazer fotos, vídeos e também é super seguro. Dados do censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, de 2022, mostram a dimensão desse fenômeno. Porto Rico é uma cidade com mais barcos do que carros. São cerca de 3.500 embarcações para cerca de 3.182 moradores e 2.193 automóveis. O setor é o que mais cresce nos últimos anos na cidade. Arsênio sabe bem disso. Há 6 anos, ele mantém uma loja voltada exclusivamente para produtos náuticos. Aqui não para nenhum dia, tanto no verão como no inverno. Então aqui tem todos o gosto para todos. Há quanto tempo o senhor é empresário aqui em Porto Rico? Eu estou há 6 anos. A nossa empresa está há 30 anos já no Porto Rico. Desde esse tempo, o senhor só viu crescer esse comércio aqui em Porto Rico? Só crescer. Aqui não para o crescimento. Nós não sabemos onde vai parar esse crescimento aqui no Porto Rico. Graças a Deus. O que o senhor espera daqui 10 anos? 10 anos, uma grande evolução. Ótima, vai ser uma ótima evolução aqui para nós. Destaque nacional. Destaque nacional, com certeza, para o Paraná nosso aqui.
Navegar é mais do que lazer, é parte da experiência aqui em Porto Rico. A lancha funciona como uma ponte entre ilhas e histórias. É através dela que os turistas saem da orla onde funciona o comércio local e seguem até as praias. Só para a gente ter uma ideia, para sair daquele ponto da orla até chegar à prainha de Santa Rosa, são praticamente 3,5 km de trajeto pelas águas do Rio Paraná. Em Porto Rico, a água não separa, ela conduz. E é nesse caminho que histórias como a de John ganham forma. Um sonho que veio do alto, encontrou destino à beira do rio e hoje segue navegando como futuro. A gente tem toda a água com uma segurança para a família, para as crianças e um lugar paradisíaco. E aqui retrata bem o que a gente chama de Caribe paranaense, né? Aqui é o lugar que retrata água quente, cristalina, com areia fininha, branquinha. Aqui é um lugar espetacular. Caribe paranaense? Caribe paranaense. Com a imagem bonita lá de Porto Rico, depois do intervalo vamos falar da fiscalização lá no Paranazão. O meu intervalo é rapidinho, já eu volto direto de Porto Rico. Tudo virou tela. Mas tela, sozinha, não aproxima. Tela que conecta é aquela onde a gente se vê. Quando aquilo que passa caminha junto com quem assiste. Não é sobre estar em todo lugar. É sobre estar onde importa. É sobre marcar presença. Presença que atravessa distâncias, que entende diferenças. Uma presença constante, que informa, que emociona, que transforma. Porque quando as marcas caminham com a gente, o impacto vai além da tela. Não deixe um mosquito estragar o seu verão. Com pequenos cuidados, podemos eliminar a dengue. Verifique seu quintal. Elimine qualquer objeto que possa acumular água parada. Vasos de plantas, pneus, calhas. Lave os potes de água dos pets. Não jogue lixo nas ruas. E o mais importante, divulgue essas ações. A prevenção começa em casa. Vamos juntos combater a dengue. Apoio RIC Record. A nossa história é feita de gente que acredita no Paraná. Gente que estuda, trabalha, sonha, empreende, torce. Gente que faz o nosso estado acontecer. E para nos mantermos relevantes e fortes, fomos além do TV. Nos conectamos com você em todas as telas, em todas as conversas, em todos os momentos. No centro de tudo isso, existe um ponto de conexão. Um ponto que nos une, que nos faz ser muito mais que apenas uma televisão. O Ida RIC representa cada pessoa que caminha com a gente. A sua paixão, a sua voz, a sua história. Porque a RIC sempre foi feita de gente e continua sendo. RIC Record, sempre ao seu lado. Voltamos com o nosso balanço geral especial nesse sabadão de Porto Rico. E mandaram uma mensagem no WhatsApp perguntando qual é o tempo de distância de Maringá para Porto Rico. Eu falo para vocês, de carro, eu acredito que é mais ou menos umas 2 horas de viagem. Sim, não é tão longe, não é pertinho, filho. É, o povo não quer ir mais pra praia, que lá a praia é longe. É 2 horas, ó, pelo que eu pesquisei aqui, 2 horas e 8 minutos de carro de Maringá
porque você vai duplicado até Paranavaí, aí depois você vai lá em direção a Nova Londrina, chega lá em Porto Rico, Porto São José, à esquerda, para devagarzinho nos quebra-mola lá do Porto São José e depois você chega no Porto Rico. E é bonito demais, é um lugar realmente maravilhoso, o nosso Porto Rico. Deixa eu falar agora de uma empresa. O dono, primeiro, ele tem uma residência lá em Porto Rico, faz muitos anos, eu conheço ele, o Truvão, e ele montou uma estrutura para atender o povo de Porto Rico. Você que vai investir, vai construir, vai comprar o acabamento, tem uma empresa que é uma pioneira de Porto Rico para atender todo mundo. E não é a empresa que atende ali Maringá, Paranavaí, não. Agora ele tem lá em Porto Rico mesmo para atender. Quer ver qual é a empresa? Mostra aí, Vanessa! Construir ou reformar virou rotina aqui na cidade de Porto Rico. E para transformar esses projetos em realidade, a gente veio conhecer a Reveste aqui da cidade de Porto Rico. Uma loja muito ampla, com muita variedade e produtos de qualidade. Além dos revestimentos, a loja também oferece uma linha completa de metais e louças com diferentes formatos, cores e acabamentos, permitindo que o cliente encontre tudo em um só lugar. Para a gente pegar um pouquinho mais de detalhes e conversar um pouco mais sobre o que a loja oferece, a gente veio conversar com a gerente, Larissa Rezende. Muito obrigada por receber a gente. Obrigada a vocês pela presença aqui na nossa loja hoje. E quando a gente fala de Porto Rico como um canteiro de obras, é muito importante a Reveste estar aqui, né? Sim, a Reveste enxergou a oportunidade de estar presente aqui na cidade, né, no município de Porto Rico, por ser um município que nós trabalhamos muito com a construção e por ser uma cidade turística. Então, com a abertura de condomínios, obras novas, reformas, a Reveste viu a importância de estar aqui na cidade hoje e por isso nós estamos com a loja aqui para atender vocês. Larissa, outro destaque da Reveste aqui em Porto Rico é ter um estoque muito grande para atender toda a região, é isso? Isso, a Reveste Acabamentos conta com o maior estoque e a pronta entrega da região do noroeste do Paraná. Vamos dar um giro, vamos dar uma passeada pela loja, porque a loja é uma loja muito grande, né? Tem, muito. Ali no fundo, então, ficam os porcelanatos. Isso, nós temos aqui, né, revestimentos e pisos. Então, trabalhamos com grandes marcas, Eliane, Portinari, Decor Tiles, né, que são os carro-chefes hoje aqui da nossa região. Mas também trabalhamos com as linhas de cerâmica, né? Também tem bastante procura aqui na nossa região. Vamos para a área dos metais? Vamos lá. Larissa, realmente é muita opção para o cliente aqui na área dos metais e das louças, né? Isso, nós trabalhamos também, além com os metais cromados, também temos os metais coloridos, que hoje aqui no Porto a gente tem uma procura assim, significativa por conta do padrão das casas que são construídas aqui também. Mostra pra gente, então, quais seriam esses metais? Ah, são os cromados. Isso, então aqui, né, nós temos a linha da Docol, são os metais cobre, né? Nós temos na linha polidos e escovados. Larissa, o cliente aqui de Porto Rico, eu posso falar que ele é um cliente bem exigente? Sim, aqui os clientes são exigentes porque hoje, por conta da internet, a gente acaba que o cliente chega aqui já sabendo o que ele quer. Então ele já chega direcionado que ele quer um produto diferente para a casa dele. E com isso nós conseguimos atender toda a demanda. E no fundinho aqui da loja tem uma parte bem especial, né? Isso, nós trabalhamos também com todas as linhas de spas. Aqui na nossa loja hoje nós temos expostas duas marcas, a marca Axel e a Jacuzzi, que é nosso carro-chefe aqui também na região. Ei, Reveste Acabamentos, hein? Reveste, tenho certeza que o povo, na hora de comprar o acabamento, aquele porcelanato bonito para colocar lá na casa, para colocar aí no seu empreendimento, vocês compram na Reveste. Reveste é uma referência, é um local onde você compra variedade e qualidade com o menor preço e eles têm agora também o atendimento lá em Porto Rico, tem em Paranavaí e em Porto Rico também. Um abraço para o Truvão, para o Algaci, para o Juninho, para toda a equipe
da Reveste. Vamos pro Paranazão agora, pro Rio. Por quê? Você vai para Porto Rico e a turma fala, não, e eu sou piloto do barco. E eu tenho a RAIS, você tem a documentação, sabia que também não pode beber não, que a turma bebe aí e vai querer dirigir lá, não é dirigir, como é que é? Pilotar o barco, andar com jet ski, não pode, hein? Por quê? Porque a Marinha tá lá para fiscalizar. Vejam na reportagem. O combo entre a natureza exuberante e barcos para todos os gostos fez com que Porto Rico conquistasse o título de segunda maior frota náutica do Paraná. Em um destino onde o lazer acontece sobre a água, segurança passa a ser regra. Com o movimento intenso de embarcações, a Marinha do Brasil está no local com a campanha nacional Navegue Seguro 2026. A ação tem caráter educativo e fiscalizatório, voltada à prevenção de acidentes e à preservação da segurança na navegação. As fiscalizações começam antes mesmo das embarcações irem para o rio. Uma das primeiras exigências é que todos os condutores sejam habilitados e estejam com a documentação em dia. Toda vez que uma pessoa sair para a água, ela precisa verificar o estado de conservação da sua embarcação, verificar o casco, se possui alguma trinca, verificar a parte de drenagem, verificar o motor, se está abastecido, combustível, nível de óleo e principalmente a questão de salvatagem da embarcação, que é a documentação dela, precisa ter o título de inscrição na validade, a carteira de habilitação de amador, que é o principal, colete salva-vidas para adultos, para crianças e toda essa documentação em dia e para a pessoa poder se fazer segura quando for sair ao rio. Documentos conferidos, a equipe segue para o rio. A RIC Record Maringá acompanhou como funciona o trabalho de abordagem da Marinha do Brasil em plena navegação. Próximo ao conjunto de praias, a atenção é redobrada. Como pode verificar, isso aqui é uma carteira de habilitação de amadores, já foi verificada, está na validade, a pessoa é habilitada como RAIS amador e motonauta. E aqui está toda a documentação dele, como título de inscrição de embarcação, seguro DPVAT, tudo em dia, todas as documentações. Aqui está o título de inscrição de embarcação dele. Ela é uma embarcação inscrita na nossa Delegacia Fluvial da Marinha, em Guaíra. Então a documentação dele está toda em dia e ele vai ser liberado. Uma das principais regras é a tolerância zero para o uso de bebida alcoólica na condução náutica. Ninguém pode ingerir bebida alcoólica quando estiver conduzindo embarcação. Se for fazer uso de bebida alcoólica, passa a embarcação para uma pessoa que não esteja ingerindo e que seja habilitada. Uma das principais regras de navegação é sobre o distanciamento da orla. Como a gente consegue observar a quantidade de embarcações nas intermediações. E é proibido navegar a motor a menos de 200 metros da faixa de areia onde há banhistas. Com o aumento no número de visitantes, as fiscalizações foram intensificadas. Além do espaçamento entre embarcações e banhistas, outra preocupação é limitar o contato inseguro das pessoas com a água. A gente está sempre atento aos banhistas, então o próprio guarda-vida ele vai identificar esses sinais de desespero da pessoa, quando ela tenta alcançar algo e não consegue, quando ela tenta flutuar e não consegue, então o próprio guarda-vida vai estar identificando isso aí. Até o momento, a Marinha do Brasil já abordou aproximadamente 1.000 embarcações. Foram 967 abordagens, 67 autuações por infrações e 2 apreensões. Qualquer cidadão comum, ao observar qualquer irregularidade e infração de embarcação na água, a pessoa ela pode pegar o celular dela, fazer um vídeo, fazer uma foto, ou seja, produzir uma prova material, pegando o número de inscrição dessa embarcação que está fazendo essa infração e enviar para a Delegacia Fluvial de Guaíra através dos nossos canais que estão de forma ostensiva no Google. Nós temos o nosso e-mail, delguaira.secom@marinha.gov.br. Mandando para a gente essa prova material do número de inscrição na embarcação, a gente consegue notificar a pessoa à distância para que essa pessoa apresente defesa dessa irregularidade com a Marinha.
Tamo junto! É, vontade de dar uma mergulhada nesse Paranazão aí, ó. E aí a Marinha faz um trabalho brilhante mesmo. Todas as vezes que eu fui para Porto Rico, lá na prainha, eles estavam com embarcação, mesmo fora do tempo de temporada. Agora eu quero falar para você, Porto Rico mudou depois dos condomínios, né? Condomínios horizontais, pro pessoal fazer aquelas casas bonitas. Aí, mas é bom, hein? Tudo com área de lazer, tem muitos lagos, alguns locais, piscina, espaço de conveniência. E todo mundo pensa hoje em comprar um terreno lá para construir a casinha, para ir para lá o final de semana, para chamar os amigos. Mostra aí um dos condomínios horizontais aí, você, Vanessa. Um lugar onde o bem-estar vira rotina. Aqui no condomínio Ilha do Sol, cada detalhe foi pensado para transformar o dia a dia em bem-estar. Um condomínio residencial que une conforto, segurança e uma ampla área de lazer, criada para todas as idades e todos os momentos. E a gente veio até o canteiro de obras do condomínio Ilha do Sol, do ladinho de Porto Rico, em Porto São José. No total, mais de 500 lotes. E a previsão é entregar todo esse complexo em 3 anos. César, engenheiro responsável, então, pela obra, me fala, vocês estão na primeira fase de infraestrutura, é isso? Sim, estão construindo a infraestrutura, já terminamos a fase de galerias de águas fluviais, estamos no meio da construção da rede de água, da rede de esgoto e distribuição de água. Agora estamos na fase de terraplanagem, onde nós estamos preparando ali essa quadra que você pode avistar, que vai existir ali os lagos com quiosques. A terraplanagem toda já está sendo concluída nesta fase, que a gente chama aí de primeira fase, que vai abranger aí toda essa parte aí com lagos e quiosques. Fala um pouquinho da proposta, qual que é a ideia desse condomínio aqui para Porto São José? É um condomínio voltado ao lazer, voltado ao bem-estar, natureza, muito próximo aqui da rampa do Porto São José, que é uma das, se não a maior rampa do interior do estado, uma rampa de acesso ao rio ali muito bacana. Ela fica posicionada bem na frente da portaria, onde a gente vai ter uma marina também, que vai ter esse acesso bem legal para o rio. Então é uma facilidade para os moradores então do condomínio, né? Sim, vai ser um acesso bastante interessante pelo fato de ser uma rampa bem ampla, né? Se não a maior, uma das maiores do interior do estado. Então ela é localizada aqui no Porto São José e bem ali o acesso bem fácil pela portaria do condomínio Ilha do Sol. Então vai ser muito legal esse acesso ao rio, que é uma coisa bastante interessante. A construção da Ilha do Sol é pela Lotear, que é responsável por outro condomínio importante aqui em Porto São José, que é o Ilha Bela. Ilha Bela. Nós fizemos aqui o Ilha Bela, que é logo ali vizinho. Fizemos também no Porto Maringá outros condomínios, que é o Porto Maringá, o condomínio Ipanema, o condomínio Copacabana. Também é a mesma empresa, a mesma loteadora que fez essa construção lá, está realizando aqui também. César, e quando a gente fala a construção de um condomínio na beira, né, do Rio Paraná, que é um diferencial e tem chamado a atenção das pessoas, qual que é os detalhes ou o cuidado que você tem que ter na hora de executar uma obra dessa? Olha, é uma obra assim, voltada bastante para a natureza, voltada para o bem-estar. Há tempos atrás a gente só tinha praia, litoral, hoje a gente está explorando com bastante ênfase mesmo esse nosso litoral, né, que é o litoral interno aqui do estado do Paraná. Então, para quem tiver interesse, quiser conhecer um pouquinho mais sobre o condomínio Ilha do Sol, procurar a Lotear aqui em Porto São José? Porto São José, em Maringá também, o escritório nosso é em Maringá e a gente está aí disponível para logo, em breve, quando as obras aqui avançarem um pouco mais, chegarem num estágio bastante assim, mais apresentável, mais agradável, a gente vai fazer o lançamento das vendas então. Viu só? Fale com o pessoal da construtora Lotear. E ó, credibilidade. E se falando de condomínio, é eles que sabem, entendem tudo do riscado. Vai lá falar com eles. Vai, fala com eles, já vai lá verificar, já compra um terreno. Um abraço pro pessoal aí do Lotear. Tamo junto, hein? Acabou já? Já acabou o Balanço Geral? Bom, o programa hoje passou voando. Sobe o nosso salsichacóptero aí pra mostrar aí, ó. Porto Rico do Alto.
Um abraço para todo mundo aí que nos acompanhou no Balanço Geral Especial de Porto Rico. Fiquem todo mundo com Deus. Deus abençoe. Segunda-feira, 11h30 da manhã, eu tô aqui com o nosso programa, com o nosso Balanço Geral Maringá. Um abraço, aproveite seu final de semana e um abraço pro povo de Porto Rico. Tamo junto aí!